rapaz aí, ele estava num outro momento da jornada dele, de vida, também, num outro momento de crença religiosa, mas Deus foi e fez a obra na hora certa, preparou uma companheira para caminhar ao lado dele, né? E hoje nós temos esse privilégio, né? Pastor Juliano, missionário Maria, Princesa Vitória, nós louvamos a Deus por essa família e por conhecer a família da fé, os irmãos que aqui estão. Eu queria aproveitar que vocês estão de pé, pedir para vocês abrirem a Bíblia aí, o livro de Jó, capítulo 14, Jó 14, versículo 7 até o 9. Jó 14, 7 a 9, diz assim: para a árvore, pelo menos há esperança, se é cortada, torna a brotar e os seus novos vingam. Suas raízes podem envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Esse texto aqui, eu quero te convidar, pode ficar sentado, o seu jeito normal, já recebi aqui a oração, então pode ficar aí tranquilo. Vou pedir aqui para projetar para mim o slide, a gente vai conversar um pouquinho com vocês. Esse texto que eu li faz alusão a uma vegetação, ele fala de uma árvore que foi plantada, mas que se encontra num momento de dificuldade, e mais tarde a gente vai encerrar a nossa reflexão voltando a esse texto. Mas a mensagem que eu queria trazer para vocês, a reflexão que eu queria trazer para vocês, estamos aqui no primeiro encontro da família, tema resgatando os valores da família. Eu queria trazer essa reflexão para vocês, esses próximos minutos aí que a gente tem. Plantando árvores do amanhã. Plantando árvores do amanhã. Eu queria fazer aqui algumas considerações para a gente perceber algumas verdades que Deus quer trazer para o nosso coração como família. Eles vão notar que a forma como eu vou falando vai ter um caráter mais inicialmente voltado para os pais que estão aqui. Mas vocês vão notar que com o andar da carruagem, com o andar do nosso bate-papo aqui, vai chegar um momento que você vai perceber que todos que estão aqui, começando pelas crianças, todos vão notar que a reflexão também é para cada um de nós, não só para quem já tem filho, mas para cada um de nós. Então, inicialmente, queria pensar no caos atual. Estamos vivendo um momento de um verdadeiro caos na sociedade. E ali eu coloquei que existe uma decadência da sociedade e existe uma decadência da família. Pensando em decadência da sociedade, se a gente pudesse colocar uma palavra para refletir como está a sociedade hoje, a gente podia colocar a palavra desintegração. A sociedade está se desintegrando, seja na área moral, no campo ético, na vida espiritual. Hoje nós temos a capacidade de condenar uma pessoa porque ela matou um animal, mas por outro lado nós podemos perceber uma sociedade que encoraja médicos que matam crianças. Espera aí, se eu mato um animal eu sou condenado, mas se eu sou médico e mato uma criança eu sou até incentivado para que faça isso. Então uma sociedade estranha, diferente dos moldes como Deus a preparou. Eu queria fazer aqui algumas leituras de alguns textos que eu separei aqui para a gente refletir. Então, como são textos, eu vou ler aqui porque são citações. Nos Estados Unidos, um tribunal em Kansas City condenou uma mulher a 4 meses de prisão porque ela matou uma ninhada de gatinhos indesejados. E um tribunal em Wisconsin, também nos Estados Unidos, condenou um homem a 12 anos de prisão porque ele matou 5 gatos. E a argumentação dele é que ele matou os gatos para aliviar o estresse. Então por isso ele deu uma pena bem elevada. Mas nessa mesma época, para ser mais exato, 2 dias após a condenação desse homem, em Delaware, uma outra região americana, uma mulher recebeu uma pena de 30 meses de prisão por matar o seu bebê recém-nascido. E sabe como é que foi essa morte? Ela jogou o bebê do 2º andar no chão. O bebê estava vivo, foi constatado que ele estava vivo, mas ele morreu exatamente pelo impacto
Então houve graves danos no cérebro daquele bebezinho que morreu. Tempo de prisão daquela mulher, 30 meses. Comparado com os 12 anos do que matou ali os gatos, porque estava meio estressado. Essa é a sociedade. Claro que não a brasileira, mas a sociedade humana. Essa aqui especialmente nos Estados Unidos, mas essa é a sociedade humana que a gente está vivendo. Então nós percebemos o colapso da sociedade, mas existem sinais desse colapso no seio da família. Se a gente pegar os últimos 40 anos, por exemplo, a gente vai ver divórcio, revolução sexual, aborto, esterilização, delinquência, infidelidade, tantos e tantos movimentos que mostram o declínio da família. Uma família numa rota de colisão, uma rota de declínio muito preocupante. Mas por outro lado, a gente nota que nesse caos existem agentes pró-família. Eu posso dizer aqui que, por um lado, a gente nota a sociedade tentando reagir a esse caos e também a igreja. Pensando em sociedade, nós temos a chamada soluções humanistas. O que seria isso? São reflexões, decisões, às vezes até no campo do legislativo, do judiciário, cujo objetivo é tentar corrigir a sociedade, só que, se por um lado eles tentam corrigir a sociedade com soluções humanas, ao mesmo tempo eles esquecem da palavra, colocam a palavra de lado e tentam de outras maneiras solucionar esse caos. E o que a gente vê? Jamais irão conseguir fazer isso. Não tem como fazer isso com soluções humanas. Só tem uma forma de resolver esse caos, é resgatando os valores da família a partir dos valores da Bíblia. Não existe, no primeiro momento, e é claro que isso é propagado em muitos lugares, os valores da família e tal, mas os valores da família só vão ter força se eles estão pautados nos valores da Bíblia. Então essas soluções humanísticas, elas não resolvem. Então, por um lado, nós temos a sociedade tentando ser pró-família. Por outro lado, nós temos a igreja tentando também ser pró-família. Nós percebemos aqui, primeiramente, a igreja se esforçando no campo das leis, tendências e posturas pró-família, se colocando em contraponto às posturas e tendências anti-famílias. Então nós temos de um lado uma postura anti-família, temos do outro lado uma postura pró-família, e estamos ali, por exemplo, no legislativo, cada um com seus objetivos, cada um com seus ideais, buscando aprovar, e a igreja, em certa medida, colocando seus representantes ali, incentivando os seus representantes para que estejam ali, e até é louvável isso, só que tem um detalhe: existem situações que se resolvem com reformas, e aí cabe o legislativo, cabe o judiciário, cabe o executivo, mas existem situações que não, a reforma não resolve, é necessário redenção, e aí não tem lei que resolve. Ou Deus faz essa obra, ou ninguém consegue fazer. Então a igreja tenta colocar os seus representantes lá. Só que enquanto a igreja está tentando colocar os seus representantes lá, nós percebemos um momento sombrio da igreja, da história da igreja. Porque as famílias cristãs, em certa medida, estão vivenciando os mesmos problemas das famílias não cristãs. Eu queria novamente citar aqui, então vou ter que destacar para poder ler para vocês. De acordo com alguns pesquisadores, as taxas de divórcio entre evangélicos, em alguns pontos percentuais, estão acima dos índices da taxa de divórcio dos não evangélicos. O percentual de famílias, de pessoas solteiras, pais solteiros, mães solteiras, já está no mesmo nível lá de fora. Isso sem contar sedução das drogas, das gangues, de promiscuidade e outras coisas que assolam a nossa juventude. Ou seja, se por um lado a família tem esse objetivo, existem movimentos que têm esse objetivo de proteger a família, de ser pró-família, nós temos parte da sociedade que são assim, nós temos a igreja que é assim. Por outro lado, a igreja está tendo dificuldade de lidar com os seus próprios problemas. Ela está tentando resolver a coisa lá fora,
mas ela precisa de resolver questões aqui dentro. E nesse meio nós temos um dilema. Existem tantos livros, tantos cursos, seminários, workshops voltados para a família, só que, se você parar para pensar, são uma espécie de ideia pronta, embalada, bonitinha, mas que nem sempre resolve as situações, porque pode ser que nesse workshop, nessa reunião, nesse seminário, nesse livro que a gente lê sobre família, existem regras as mais detalhadas. Por exemplo, não deixe seu filho ser minado pelos avós, porque quando ele crescer, pode ser que ele não queira, por exemplo, dormir no quarto dele, porque ele sempre está acostumado a ter um cuidado especial na hora de dormir, então é melhor você deixar ele dormir no berço dele. Então é uma regra tão detalhista, tão simplista e tão específica, e às vezes esses programas prontos, embalados para a família, se esquecem da base, que é a palavra de Deus. Às vezes se fala tanto ao casamento, tem que ser assim e tal, cuidar de filhos tem que ser dessa forma, e às vezes a própria palavra, os princípios bíblicos não são colocados nesses livros, ou não são colocados nesses encontros. Então nós temos aí um problema, nós temos aí um dilema. Diante disso, diante desse caos atual, sociedade em decadência, a família em decadência, uma parte da sociedade tentando defender a família, a igreja tentando defender a família, mas lidando com seus próprios dilemas, seus próprios problemas, surge o que eu chamei de sementes infrutíferas. O que seriam sementes infrutíferas? Lembra do tema? A gente plantar árvores para o nosso amanhã. Existem algumas sementes que são tentativas de corrigir essa dificuldade, de tentar, através de ideias, eu já tenho uma ali, né? Ajudar a família, socorrer a família. Só que nós vamos perceber que são sementes infrutíferas. A primeira que eu coloquei ali é a disciplina. Aí você vai falar, mas a disciplina não serve? Calma, vou te explicar aqui. Severidade. O que é severidade? Uma disciplina exagerada. Isso eu quero destacar, né? Um rigor muito alto no tratamento com os filhos. Aqui cabe muito para os pais, mas os filhos também vão pegar o seu pedaço aqui do bolo. Então, os pais, para poder preservar sua família, para preservar seus filhos, se utilizam da disciplina, mas em alto grau de rigor, em alto grau de severidade. O que isso vai acarretar? Isso vai acarretar um modelo de comportamento exterior, ou seja, aquele filho vai ter um padrão de comportamento exterior, ele vai sempre tratar todo mundo com muita educação, quando o pai está perto principalmente, só vai conduzir essa criança, vai conduzir esse adolescente para um caminho muito perigoso, que é a chamada hipocrisia. O que é hipocrisia? É a postura correta quando todos olham, mas por dentro a pessoa é outra coisa. Então, as chamadas boas maneiras para as crianças, em certa medida, é quase que um incentivo, dependendo da severidade com que se cobra isso, dependendo dessa severidade, conduz a uma hipocrisia, porque a criança é estratégica, ela vai sempre no lugar, na hora certa, no lugar certo, ter a postura correta, mas num outro lugar, num outro momento, vai ter uma outra postura, ou seja, uma vida de hipocrisia desde a eternidade. E a questão aqui é preciso disciplina, mas não severidade, porque o que está em jogo não é uma postura física ou uma conduta externa. O que está em jogo é um problema do coração. Porque se a criança precisa trabalhar, esse adolescente precisa trabalhar, esse jovem precisa trabalhar, o que eu e você como adulto precisamos ser trabalhados, não é uma conduta externa, o ser educado, o ser aparentemente uma pessoa aceitável andar dentro do protocolo, mas é algo de dentro, interno. Porque o que está de fora, ele é mascarável, mas o que está de dentro, ele é o que nós somos na essência. Então essa disciplina exagerada é problemática. Então você exige um alto rigor, e aquele rigor até certo ponto vai ser feito, mas você vai ver que lá, quando a pessoa estiver longe de todos, ele vai fazer aquilo que a gente proibiu. Por quê? Porque não foi mudado por dentro, foi exigido por fora. Uma outra coisa que eu vejo que é uma semente infrutífera, eu coloquei ali, é o isolamento. Por exemplo,
blindar a família, blindar os filhos, nesse caso aí de novo, é uma reflexão para os pais, de determinados temas, determinados assuntos, a gente blindar, não deixar que esse assunto chegue no nosso filho. Por exemplo, orientação na área sexual. Dependendo da família, esse assunto tabu. Não se comenta isso, não se conversa isso, porque é uma maneira de blindar para que esse assunto não chegue ao conhecimento daquela criança, daquele adolescente, e ele não seja provocado, por exemplo, a pensar sobre esse tema de uma maneira inadequada para aquela família. Só que aqui você tem um problema sério. Porque se não tem a orientação interna, e aí sendo uma orientação interna, orientação minha, orientação sua, do pai, da mãe, não tendo essa orientação, ele vai ter outra orientação. Sem orientação, não vai ficar. A não ser que é estranho o filho dentro de casa e joga a chave fora. Do contrário, ele vai ter uma orientação, com certeza. Agora, se a orientação é nossa, ela virá salpicada pelo texto bíblico e pela palavra, além do amor que a gente tem para os nossos filhos. Mas se ela for oriunda lá de fora, ela vai vir com todas as mazelas e todos os problemas e todo o conjunto, o pacote das escolas através dos professores, e não os professores só por ser professores, mas professores que não servem a Deus, que abominam a palavra de Deus, são anti-Deus e anti-Bíblia, é eles que vão orientar. Aí nós temos um problema muito sério. Por quê? Porque eu não orientei dentro de casa e a orientação veio de fora e veio por uma pessoa que é anti aquilo que eu acredito, é totalmente contra aquilo que eu creio. Então nós temos aqui um problema. Porque eu tentei isolar o meu filho, só que essa tentativa colocou ele exatamente sob a orientação de quem não podia estar, né, sob aquela orientação. Agora é claro, o fato da gente orientar não vai impedir que o outro oriente, mas ele tem um posicionamento prévio, ele tem uma orientação prévia, então ele vai confrontar a nova orientação, a antiga orientação, e ele vai chegar às conclusões dele. A nossa oração é que ele conclua da nossa orientação, mas ele não é marionete, ele não é controlinho que a gente aperta, não. Pode ter, às vezes, até uma conclusão diferente, mas o nosso papel foi feita uma orientação aí, foi colocado um outro posicionamento ali. Esse isolamento não é só na área da sexualidade, é na área secular também, da cultura secular. Então a gente quer blindar, ó, não pode assistir isso, não pode ver aquilo, não pode escutar aquilo outro, não pode em determinado lugar, não pode fazer. Então a gente blinda. Até quando a gente vai conseguir segurar? 18 anos, vamos colocar bastante idade mesmo. A gente não muito antes disso, né? Já não vai ter como segurar mais. E aí? Quando ele tiver contato com a vida secular, com as coisas da sociedade, sem ter tido uma oportunidade de conhecê-las, ou de conhecer, saber sobre, não é experimentar tudo pela mão, mas ter conhecimento, informação. O que é isso? O que é aquilo? Que lugar é esse? Que reflexão esse filme vai trazer? Que sentido essa música está passando? Não, música, cinema, de jeito nenhum, nada. Isso é um problema. Porque vai chegar um momento que a gente não vai conseguir segurar, e quando ele botar o pé para fora, que eu tiver todo aquele contato, todo aquele conteúdo, sem ter tido uma orientação anterior, o que vai ficar desse adolescente? O que a gente vai atacar? Porque daqui para lá não foi dado nada para ele. Então a gente tenta isolar, acaba atrapalhando. E de novo, a gente está tentando, com esse isolamento, blindar ele, blindá-lo. Eu não vou falar sobre esse tema, porque é um tema que pode aguçá-lo. Eu não vou falar sobre a cultura, porque pode provocar que queira participar. Tá? De novo, o problema é interno. A nossa questão, nossos dilemas são a nossa própria natureza, é algo interno. A gente chama, na Bíblia, na teologia, de carne. Então o negócio é por dentro, não é por fora. Não se só de você ver, saber, é como lidar com isso internamente, é a grande questão. E como é que nosso filho vai saber sobre isso? A gente vai orientá-lo pela palavra, em oração, com amor, para que ele possa saber o assunto e saber como lidar com esse assunto. Um outro ponto que eu destaco, que é uma semente infrutífera, é a chamada autoestima. Hoje existe uma filosofia, uma forma de criar filhos, que é: faça o seu filho sentir-se bem consigo próprio. E até aí parece estar tranquilo, porque é importante isso. Só que nós
Primeiro problema. Se a gente pensa nessa perspectiva, em tudo, a gente vai ter que ceder em muitas questões que a gente não poderia ceder. Então, em alguma coisa que envolva a disciplina equilibrada, não aquela exagerada que eu falei, coisa que envolve a disciplina, não vai poder fazer. Por que não vai poder fazer? Porque se houver a disciplina, ele vai se sentir mal, logo eu preciso fazer com que ele se sinta bem, então não pode acontecer isso, eu tenho que ter a autoestima bem resolvida. Nós temos aqui um problema, temos aqui uma dificuldade. Então, algumas coisas da nossa relação com os nossos filhos, nosso relacionamento com os nossos filhos, começam a ficar sacrificados no altar da autoestima. A gente começa a abrir mão de coisas que são importantíssimas e fundamentais no nosso relacionamento em prol do ele precisa sentir-se bem, ela precisa sentir-se bem. E é claro que em momento algum eu estou sequer cogitando ações violentas, brutalidades, em momento algum. Fala isso, falando só de coisas feitas com amor, com direção de Deus e com a palavra de Deus. Tem muitas outras coisas, eu queria destacar essas três, que elas são muito trabalhadas. Existem famílias que trabalham pelo lado da disciplina severa, da exigência, do protocolo, do rigor. Não adianta. Vamos ver por quanto tempo você vai conseguir suportar isso aí. Outros tentam através do isolamento, blindar o filho de tudo. Não vai ter jeito, vai ter que contato com o mundo. E outros, esse último ponto de vista, da autoestima, de sentir-se bem, e aí para sentir-se bem você abre mão de coisas fundamentais no lidar com o filho. Continuando, um outro ponto que eu queria destacar é que o cerne da questão não é a forma como fazemos, mas é a essência, o motivo principal, a razão interior, o íntimo, tanto nosso como dos nossos filhos. E aí eu coloquei que o cerne da questão é: nascemos pecadores. Então, tudo que a gente for fazer em relação aos nossos filhos, tudo que a gente for fazer em relação a nós mesmos, nós temos que partir daquele raciocínio ali. Então, voltando, a serenidade não vai resolver, porque o nosso filho, assim como a gente, nasceu também em pecado. Ele nasceu também precisando de um Salvador, mas que quando está pequeno, né, não tem noção das coisas que vão estar acontecendo na frente, mas ele precisa de um Salvador desde pequeno. Ele vai crescer, precisa de ter um encontro com Jesus futuramente, vai ter que ter um encontro com Jesus, vai ter que se despertar para isso. Então, quando a gente percebe isso desde a eternidade, a gente começa a ver que não é a forma, mas a essência que a gente tem para dentro. Não é a forma como a gente executa a coisa, mas é por que eu estou fazendo isso. Qual é a razão? O que está por trás? No nosso caso, a gente tem que olhar para os nossos filhos, olhar no espelho da nossa consciência e chegar a essa conclusão: todos nós nascemos em pecado. Se nós nascemos em pecado, nossos filhos também nasceram em pecado. E se isso tudo é uma realidade, nossos filhos nada mais são do que a nossa miniatura. Porque eles têm menos que nós, experiência e vivência. Mas são, assim como nós, descendentes de Adão, e precisam de um Salvador. E aí, nós temos algo que vai nos ajudar na nossa caminhada. Naqueles momentos que a gente fica na dúvida, sem saber como lidar com o nosso filho, a gente fica pensando assim: gente, mas se eu fizer isso, eu vou ser prejudicial para ele. Ah não, se eu não fizer, eu também vou ser prejudicial. A gente fica preocupado. Se a gente vai para a direita, se a gente vai para a esquerda, isso vai implicar no futuro do meu filho. Por exemplo, como se o meu filho, seu filho, ele fosse uma pessoa perfeita e aquilo que eu fizer vai trazer uma imperfeição para ele. Como se ele estivesse numa posição assim, absoluta, e aquilo que eu falo, faço ou não faço, é que vai estragá-lo. Calma. O nosso filho é uma miniatura nossa. Claro que a gente pode prejudicar, com certeza. Mas se a gente andar, e daqui a pouco eu vou falar qual é a semente principal, para que a gente plante essa árvore no futuro, se a gente plantar a semente certa, pode ser que ela traga alguns resultados na vida do nosso filho logo de primeira vista, pode ser que ele traga resultados na frente, mas de maneira nenhuma será prejudicial a ele. Por quê? Porque o prejuízo, irmãos, isso aqui é muito sério, você compreenda essa minha fala. A gente vê isso em Salmo 51, a gente vê no Salmo 58, a gente vê em Romanos 3, 23.
não existe um na terra que não tenha sido contaminado pelo que nosso Pai Adão fez. Não existe um. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou essa palavra todos é todos, ou a gente tem que rever que todos é isso, todos é todos. Então calma, todos nós estamos ali, encerrados naquela mesma condição, todos, nós e os nossos filhos. A partir daí, a gente tem que pensar no seguinte: eu como pai, você como pai, como mãe, não é o que você vai fazer que vai torná-lo mal. Não. É o que você não vai fazer que vai prejudicar. É muito mais séria a nossa omissão do que a nossa ação. E partindo, para você pensar, que ação, né, pode ser essa? Aqui eu coloco como uma principal, talvez junto com aquilo que eu vou falar no próximo slide, as questões principais da nossa conversa agora. Qual é a maior necessidade dos nossos filhos? Qual é a nossa maior necessidade? E por isso aquelas sementes anteriores eram frutíferas. A maior necessidade dele não é tratamentos paliativos externos, como um rigor aqui, um isolamento ali, ou um carinho ali para deixar ele com a autoestima definida. Não, ele precisa de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. E aí você fala, ele está pequenininho, então a gente vai começar a ensinar ele, para quando ele chegar na saída, ele vai pegar. E eu agora entendo, papai, agora eu entendo, mamãe, eu preciso de um Salvador e Deus me salva. Tem misericórdia de mim. A questão é lá, ó, é muito mais profunda. Ele precisa, eu preciso de ser regenerado, mudar de vida. Claro que você está me entendendo, aqui eu estou falando no sentido global. Não é um bebezinho pequenininho, eu estou falando no sentido de como a missão dos pais. Que a missão não é humano, a missão é transformar uma vida. Então essa é a principal preocupação. E aí, se essa é a principal preocupação, todas as outras estratégias que tem por aí, ó, se for cuidar do filho, cuida assim. Aí falando de relacionamento. Não, relacionamento do casal vai assim, tá, sim, são coisas importantes, mas o essencial é para ali. A pessoa é salva, é uma nova criatura, ela possui uma nova natureza, então a gente já começa por aqui. Se não possui, tem que orar para a salvação dessa pessoa e trabalhar por isso. Se ela já possui, vamos melhorar, aprimorar, crescer, aperfeiçoar, porque a principal questão, a maior necessidade nossa, não são das regrinhas, os detalhezinhos que tem aí, quando se fala de família. A principal e mais urgente necessidade é uma nova criatura, nasceu de novo, é salvo. Se não é, nós temos uma grande lição para poder fazer. Eu queria destacar alguns pontos aqui. Primeiro, se a maior necessidade dos meus filhos é que ele seja salvo, eu tenho que ser o maior evangelizador dele. A minha principal prioridade tem que ser alertar o meu filho acerca da realidade espiritual. Evangelizar, mas entender que a salvação eu não posso fazer. Deus é que vai salvá-lo, mas eu tenho que pregar para ele, eu tenho que alertá-lo. Existe uma distinção entre a evangelização e a regeneração. Regeneração, quem faz é o Espírito Santo, só Deus. Mas quem é que prega para que isso ocorra? Eu, você. Outra coisa, ele precisa ser regenerado. Ele não precisa de ritualismo. O que é o ritualismo? É aquilo que a gente ensina para os nossos filhos, que é algo mecânico, repetido, próprio de uma cultura religiosa. Ele precisa muito mais que isso. Ele precisa muito mais do que saber essas questões elementares, básicas, que dependendo de cada religião, de cada igreja, vai se ter aquelas questões básicas. Precisa saber muito mais do que isso. Porque se ele souber só disso, ele está sendo colocado para dentro de uma religião, ele não está sendo colocado diante do seu Salvador, ele pode transformá-lo por dentro. Então ele vai ter cara de crente, estilo de crente, fala de crente, mas não foi transformado ainda. Isso é um problema. Se eu estou orientando ele a ser ritualmente um servo de Deus, mas não essencialmente um servo de Deus, eu tenho problema, estou ensinando de forma errada. E por fim, todas aquelas outras situações que eu mostrei antes, elas trabalham os sintomas, não trabalham a causa. E quando a gente fala de todas aquelas que eu mencionei lá atrás, né? O rigor excessivo, a autoestima, está trabalhando só o que está na superfície. O que está no cerne, o que está lá na essência, é a questão da salvação. Nós precisamos de Deus, eles precisam de Deus.
Então, se eu pudesse resumir aqui, eu utilizaria o que o Paulo registrou lá em Efésios, capítulo 6, versículo 2. A gente não irritar os nossos filhos, mas criar os nossos filhos conforme a instrução e o conselho do Senhor. Queria passar adiante, incentivando aos semeadores. Se eu fosse dar alguns incentivos, eu te daria os que estão ali, mas eu vou pequenininho, né? Primeiro incentivo para você, como semeador: filhos são bênção de Deus, não é uma aprovação. Não é aprovação, é bênção. Presente de Deus, colocado por Deus sob a nossa responsabilidade para a gente proteger, para a gente cuidar, para a gente instruir. Tanto que isso é uma realidade, se a gente deixar ele exposto, se a gente deixar sem a proteção devida, sem a orientação devida, aí em algum momento da vida desses pais, vai dar uma impressão que filho não é bênção, filho é problema. Não, não é problema, é porque em algum momento da trajetória faltou cuidado, faltou orientação, faltou a proteção, e aí começa a vir consequências de um filho que não foi cuidado, começa a ter alguns dissabores, alguns sofrimentos para aqueles pais, e vai falar: filho é um problema, não, filho. Às vezes em algum momento lá atrás faltou alguma coisa, faltou alguma semente ali atrás, e agora está sendo feita uma colheita ruim. Mas filho não é problema, filho é bênção. Outra coisa, filhos são alegria. Criar filho deve ser alegria, não fardo. Então, se a gente observar as dificuldades da criação dos filhos, essas dificuldades elas existem, mas elas não podem ser um fardo. Porque se na nossa caminhada a gente chegar à conclusão que é fardo, através de A mais B, a gente chegar: não, realmente o meu filho é um fardo. De novo, não vamos bater na tecla que eu acabei de falar. Em algum momento os princípios deveriam ter sido orientados, não foram colocados ali sobre a mesa. Não houve a orientação, não houve a instrução, não houve a condução. Logo, agora está tendo dificuldade. Mas se você olhar, biblicamente é um privilégio. Nada mais nos satisfaz no sentido humano, né, do que ter família, de ter seus filhos e criá-los. Outra coisa que eu queria destacar ali, ficou pequenininho: o sucesso dos nossos filhos está nos pais. O sucesso dos nossos filhos está nos pais. O poder do princípio. Provérbios 22:6, que fala ali da condução da criança no caminho do Senhor. Aquilo não é uma garantia. Você ensinou e ele vai ficar firme até o final. Não, não é uma garantia, é um princípio. E como princípio, diferente do texto bíblico que Deus garante, ali é uma questão de princípio. Se você pegar na estatística, estatisticamente esse princípio tem muito poder. Orientou biblicamente lá na frente os resultados, a maioria dos resultados, vai ter exceções, vai, mas a maioria dos resultados, vamos falar assim, a colheita, o fruto que vem lá na frente é maravilhoso, porque houve uma orientação bíblica, houve uma condução bíblica, e lá na frente a gente vê o fruto sendo colhido, o filho, a filha, servindo a Deus. Só que, de novo, a salvação é individual. A gente vai orientar, a gente vai caminhar com ele no caminho do Senhor, só que vai chegar o momento dele ter o encontro com Deus, dela ter o encontro com Deus. Mas a responsabilidade é nossa. E aqui eu queria fazer uma observação. Professores, colegas, funcionários de creche, outras pessoas da família, irmãos da igreja, pastor, liderança, não é da responsabilidade de nenhum desses, é minha. A responsabilidade é minha. E aqui nós temos um problema, né? Em algum momento, pode ser que a gente seja tentado a transferir a responsabilidade para um desses aqui. Foi a escola que eu coloquei, foi a creche que eu coloquei, foi o pastor que eu tive, foi a líder que eu tive, foi tal. Não. Essas pessoas, em alguma medida, podem contribuir contrariamente àquilo que a gente ensina. Sim, vou falar no começo da minha fala, mas não é responsabilidade deles, é responsabilidade é minha. Eu queria encerrar dizendo que se o sucesso dos filhos está nos pais, a influência dos filhos também está nos pais. E aqui eu destaco duas coisas: o poder do envolvimento e o poder da presença. Envolvimento. Os pais precisam se envolver na vida dos seus filhos o suficiente para garantir que nenhuma outra influência prevaleça.
Por isso que eu falei, o poder da influência. Tem que se envolver mesmo. E a presença? Eu queria citar aqui uma frase. Os pais precisam entender que caráter não é transmitido geneticamente, nem absorvido por osmose. Os filhos são ensinados a ser o que eles se tornarão. Então, caráter não é genético. Meu pai é uma pessoa muito honesta. Eu posso dizer, meu pai é uma pessoa muito honesta. Mas isso não veio para mim por genética. Ele me ensinou a ser honesto. Ele me ensinou a servir a Deus. Não veio. Então, em algum momento da minha trajetória aí, ele conhece, desde a minha adolescência, teve algum momento que a gente não estava com essa honestidade, não 100% não. Gostava bem duvidoso, bem complexo. Ou seja, não passou geneticamente. Chegou um momento que eu precisei de ter aquele encontro com Deus ali, ser regenerado, para que eu tivesse condições, com a graça de Deus, de poder caminhar diante dele de uma forma digna. Então não passa geneticamente. Existe a influência, mas existe também a presença. E aí, estando presente, estando ali constantemente ensinando, é através desse ensino e através dessa influência que vai gerar aquele sucesso que eu falei ali atrás. Eu queria voltar aqui para falar qual é a semente correta a ser plantada para que essa árvore cresça e floresça e frutifique e sirva de sombra para muitos. A semente preciosa é a semente da palavra de Deus. Você pode fazer aqueles outros detalhes que o pessoal coloca nos livros, que a gente aprende nos seminários, mas vai ter que passar por aqui, pela palavra de Deus. Aí você fala, mas como eu vou fazer isso? Eu vou te dar um conselho com toda a sinceridade, com toda a tranquilidade. Você que está aqui hoje, não sei se é a primeira vez, se é outras vezes, vamos imaginar que é a primeira vez. E você não é de nenhuma outra igreja evangélica. Vem aqui, nesse tempo, participe dessas reuniões, que aqui nós temos um pastor que tem a Deus, servo de Deus, fiel a Deus, que vai te dar orientações de como você pode fazer isso no seu dia a dia, como você pode colocar isso em prática na sua casa. Não, eu sou de uma outra igreja. Então, lá, sou pastor, serve a Deus, temente a Deus. Eu também vou te dar essas diretrizes, essas orientações. Porque cada um vai ter o seu estilo. Ou seja, naquilo que o pastor está pregando, te ensinando a forma de você viver, Deus vai colocando no seu coração aquilo que cabe para você fazer. E cada um tem um jeito. Cada um tem uma característica. Nós temos pessoas aqui, com certeza, que são pessoas que têm uma formação e o outro tem outra formação profissional. Um tem uma formação acadêmica, o outro tem outra formação de escolaridade. Um tem uma questão social, o outro tem outra questão social. Um tem uma condição financeira, o outro tem outra. Diferente, cada pessoa é diferente. Não tem como a gente falar, olha, é desse jeito. Vai daqui que é. Não, cada pessoa tem um jeito. Agora, existe um princípio. Existe um ponto de partida, existe um start que você precisa dar. E esse start, esse ponto de partida, a gente aprende aonde? Na igreja, com o nosso pastor. Nos cultos de ensino, nos cultos de escola dominical, nas pregações de domingo à noite, nas reuniões familiares. Ali é falado, ali Deus fala exatamente para mim e para você. Como a gente pode proceder, como a gente pode ser. Eu queria fechar com essa frase. Inclusive um provérbio chinês. Uma geração planta as árvores e a outra desfruta da sombra. Uma geração planta as árvores e a outra desfruta da sombra. O texto que eu li no começo fala de uma árvore que foi plantada, que foi cortada e que estava praticamente seca no chão. Eu queria encerrar uma aplicação para você, para mim. Que tipo de árvore eu tenho sido? Ali a gente aprende muitas coisas, fechando tudo que eu falei. Primeiro, a gente aprende que, como pais, sendo árvores, que tipo de sombra eu estou deixando para o meu filho? Aí você pode falar assim, sombra farta. Uma sombra farta. Aí o outro vai falar assim, nem folhas a minha árvore tem, então sombra zero. A outra vai falar assim, nem árvore eu sou, estou cortado. Então não sei como você se encontra aqui essa noite. Mas o que eu posso te tranquilizar é, você pode estar na pior condição aqui hoje, que é a árvore cortada. Mas o importante é que a raiz está lá. E ao cheiro das águas, ou seja, quando eu estou falando aqui, pelo poder da palavra de Deus, não somente hoje, mas todos os dias, quando você está diante de Deus, a
a chuva de Deus, o sereno de Deus, pela palavra dele, vai exatamente nessa raiz, e essa árvore que está cortada, ela começa novamente a crescer. Deixando de ser palestrante, sendo profeta sobre a sua vida aqui essa noite, não importa se você chegou aqui cortado. Você vê na sociedade como ela está e a situação como a sua família se encontra. Levante-se nessa noite, se coloque diante de Deus. Ele vai te fortalecer. Ele vai te fazer crescer novamente. Por mais que você fale, meus filhos estão grandes, não tem como eu ter mais influência sobre eles. Deus te dará essa influência. Deus te dará condições no momento exato, que ele precisar de você, que ele estiver lá numa situação delicada, que ele olhar e pensar, não, os meus pais, você que eu precisei, e aí teve momentos que eu não quis escutar muito, mas eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe. Ele vai te procurar, e nessa hora a sombra irá passar por cima da vida desse adolescente, desse jovem, desse adulto, que aí não tem idade, filho não tem idade. E eu quero profetizar sobre a vida de todos que não têm filhos aqui essa noite, que você receba essa palavra, coloque ela no seu coração, e você sai daqui com a convicção, mas como você nem pensa nisso, tem que criança aqui, nem pensa nisso ainda, não tem problema, mas eu acredito que aquilo que Deus está falando com o seu coração aqui nesse momento, aquilo que Deus está falando com os seus pais aqui nesse momento, vai vir da parte de Deus uma capacitação para que você possa ser essa árvore também. Vamos ficar de pé? Vamos convidar o pessoal do louvor para fazer mais uma canção. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos, a mastigar um pouco daquilo que a gente falou. Foi uma palestra, não foi pregação, mas só para a gente poder refletir um pouco como está a sociedade, como está o mundo que a gente está vivendo. E fechando ainda essa aplicação, já em forma quase uma pregação, vamos agora colocar o que a gente aprendeu em ação, se apropriar daquilo que a gente falou. Foram muitos slides que eu passei ali, pode ser que eu passei um monte de slides que não serviu nada para você, mas tem uma coisa que serviu, se agarre nisso. Porque Deus não te trouxe aqui em vão. Aleluia, Deus. Nós temos aqui uma organização muito bem feita, nós tivemos aqui dinâmica, nós tivemos aqui uma apresentação teatral, nós tivemos aqui louvor, vamos ter daqui a pouquinho ali uma recepção com alimentos, mas o principal motivo pelo qual Deus te trouxe aqui, pode ter certeza, foi para esse momento. Para que eu falasse ao seu coração e ele me usasse para poder ser voz de Deus na sua vida. Vamos orar a Deus? Vamos soltar. Glória a Deus. Você se aproprie dessa bênção de Deus aí para a sua casa. Que o Senhor te abençoe, Se aproprie e disso. faça brilhar Receba essa palavra. seu rosto em ti, que conceda sua Feche seus olhos. graça. Seja visitado por Deus nesse momento. Seja envolvido por Deus nesse Aleluia, momento. Jesus. Seja fortalecido por Deus nesse momento. Não importa como você
profetiza que essa noite muitos vão se alinhar nessa sombra. Glória a Você Deus. pode estar aqui como uma árvore cortada. É o que você está hoje, não é o que você vai estar amanhã. Aleluia. Muitos vão se alinhar nessa Seja sombra. Deus. Vai começar pelos filhos, mas é os filhos dos filhos, é os filhos dos outros. Vão ser influenciados pela sua casa, pelo seu exemplo, pelos seus filhos. Essa árvore que Deus ergue aqui essa noite, essa árvore que Deus apaga aqui essa noite, essa árvore que Deus adorna aqui essa noite, vai ter sombra para muita gente. E o nome do Senhor será glorificado. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, nós te louvamos, ó Deus, por essa reflexão, nós te louvamos, ó Deus, por nos apropriando da tua bênção, nós te louvamos, ó Deus, porque por mais que nós entramos aqui como uma árvore cortada, nós acreditamos, ó Deus, que já brotou um broto verde em cima desse tronco. Eu acredito que pega aquela árvore que está toda desfigurada, o Senhor está trazendo um adorno especial para ela, aquela que está fraca, o Senhor está fortalecendo, aquela que está viçosa, o Senhor está sustentando. Mas nós saímos daqui essa noite, ó Deus, como árvore que vai trazer sombra para muitas pessoas, a começar na nossa casa, a começar com os nossos, mas também com outras pessoas. Eu acredito nessa palavra, Senhor, que muitos vão se alinhar à nossa sombra e o nome do Senhor será glorificado na nossa vida. Preserva a tua igreja, sustenta o teu povo, nós possamos chegar nos nossos lares com coragem. Pode ser que a gente saia de lá e vive uma derrota e fracasso, mas a gente volta para lá com coragem, com ousadia, Senhor, Nome com de Jesus. convicção, que chegamos aqui, ouvimos algo da parte do Senhor e o Senhor nos encorajou para enfrentar os problemas. Pode ser que o problema vai dar na ida, mas o diferente serei eu, o diferente será esse teu filho que está aqui. Nós podemos chegar diferente para enfrentar esses problemas com a tua graça e com a tua capacitação. Cada um desses problemas serão superados e o teu nome, Senhor, será glorificado na nossa vida. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.